Gravação iniciada e o tema de reflexão do nosso livro Vigiai e Orai se chama Lição na Prova. Nas provas com as quais te defrontas, aprende a lição que elas te descortinam ao espírito. Toda queda ensina muito. Com o aprendizado de um único tropeço, conseguirás ficar de pé em diversas experiências semelhantes. A lágrima é um processo de limpeza da visão. Não raro, é preciso que caias para que vejas os que renteiam contigo. Apenas os que já sofreram na pele sabem avaliar a intensidade da dor dos semelhantes. Se não te revoltas, os reveses que sofras te conferirão intransferível conhecimento da vida. A dor que te quebranta é a mesma que te faz crescer. Então, pessoal, a gente sempre fala, né, comenta, reflete que nós temos basicamente dois caminhos para seguir quando a gente fala de aprendizado para a vida, né? A gente fala que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. E, via de regra, eu acredito que 90% das vezes, das oportunidades, a gente acaba aprendendo pela dor, né? Porque é através do sofrimento, é através de momentos que a gente tá, como se diz, em frangalhos, que a gente tá quebrado, que a gente tá em cacos, é onde a gente consegue, muitas das vezes, ter um choque de realidade que a vida tem para nos mostrar, para nos ensinar relativo a uma situação, a uma maneira de ser, a uma maneira de pensar, né? Seja nós para conosco, seja na nossa forma de entender o outro, né? Então, a gente acaba aprendendo muito com esse mecanismo da dor. A gente sempre comenta que existem os atalhos. Um desses atalhos é a gente tentar entender e perceber e vislumbrar, visualizar os erros de semelhantes para que quando acontecer conosco determinada situação, a gente lembre do que aconteceu com o fulano, com o ciclano, com aquele irmão ou irmã que passou por aquilo e a gente fala assim: opa, peraí, eu já vi isso acontecendo e já sei qual é o resultado disso. Eu vou tentar fazer alguma coisa diferente, ok? Mas é difícil a gente conseguir pegar esses atalhos, como o irmão André diz, e fazer dessa forma sem ter que sofrer tanto, não é? Eu achei aqui uma frase interessante que fala assim, ó: a lágrima é um processo de limpeza da visão, né? E por que não também de limpeza da alma? Porque quando a gente chora, a gente coloca um pouco para fora dos nossos sentimentos, de repente uma mágoa, um rancor que está guardado dentro de você. E muitas das vezes a gente quer se mostrar forte perante aqueles que estão em torno de nós, perante a sociedade, né? E, e essa nossa tentativa de mostrar uma dureza pode ficar trazendo dentro de cada um de nós sentimentos que precisam ser externalizados, tá? E uma forma da gente externalizar isso é através do choro, é através do desabafo, é através de você colocar para fora, através de verbos, de palavras, né? Ter alguém, um ouvido amigo para poder estar ali junto de ti, ouvindo de repente alguma dificuldade que você possa estar enfrentando. Às vezes você não quer a solução de um problema, você quer compartilhar um problema, tá? Você não quer que aquela pessoa resolva para você, você quer que ela simplesmente te ouça, porque parece que aquilo tira um peso de dentro de cada um de nós, tá? Então, aprender com as dificuldades, aprender com os nossos erros. É, é difícil, né? Às vezes a gente até se sente mal, porque tem algumas situações na nossa vida, alguns vícios, algumas. ah, como eu posso dizer? Algumas falhas no nosso espírito, no nosso caráter, no nosso arcabouço moral, espiritual,
onde a gente está sempre caindo, tá? É, em determinadas situações e mesmo que a gente tente, parece que a gente não consegue. E aquilo nos chateia, aquilo nos magoa, porque a gente gostaria que fosse diferente, mas a gente ainda não consegue, tá? Isso não quer dizer que nunca conseguiremos, nós ainda não conseguimos, tá? Mas através de apoio e todo esse conjunto de fatores que a gente está aqui trazendo, a gente pode conseguir sair desse ciclo, é, como posso dizer, estagnado que a gente se encontra, tá? Nesse ciclo ali que a gente está parado, parece que fica patinando, né? Então é isso. Uh, Pensar um pouco naquilo que a gente está fazendo de errado, lembrar que se hoje nós estamos aqui reunidos, né, levando a bandeira da doutrina espírita, levando é, a bandeira de uma tentativa de melhora cristã dentro de cada um de nós, é porque hoje nós somos o reflexo de várias construções ao longo do nosso caminho, da nossa vida, tá? Um conjunto de erros e de acertos que nos fez chegar até aqui, tá? Talvez, se não fossem os erros do passado, a gente não estaria aqui conversando hoje, tá? E também os acertos, né? De repente, se a gente não tivesse tido determinados acertos na nossa vida, a gente poderia estar em situações complicadas, delicadas, difíceis, né? Conflituosas. Então é isso, tá? Não nos envergonhemos do nosso passado, tá? E sim entendamos que esse passado nos construiu, nos deu alicerce, nos deu força de caráter, de perseverança, de resiliência, para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando juntos, nessa tentativa diária, constante, de nos melhorarmos e sermos pessoas mais cristãs para nós, para o outro, certo? Irmão Gilberto? Leandro, bem explicadinho aí. Podemos dar continuidade. Alguém gostaria de falar, pessoal, sobre perseverança, sobre lição na prova? Depois reflita um pouquinho, tá? Sobre isso. Quem vai assistir depois essa nossa gravação, tá bom? É muito importante, tá? Porque esse é o nosso objetivo de vida, tá? A gente se melhorar através das dificuldades, das provações que vão surgindo no nosso caminho, tá? Não adianta nada as provações, as dificuldades virem e a gente não tirar proveito disso, porque são os testes que a espiritualidade vem colocando para cada um de nós. Muito disso em razão de um planejamento reencarnatório altamente estruturado para cada um de nós, ok? E no final de tudo, a espiritualidade quer que nós saiamos vencedores, tá? Puro e simplesmente isso. Vencedores nas provas que a gente tem que cumprir, que tem que passar, ok? Vamos lá então, pessoal. Vamos compartilhar aqui a tela. Tá chegando aí, turminha? Sim, senhor. Então vamos lá. Estamos no capítulo 10 agora, pessoal. A gente conversou bastante. Nós tivemos várias e várias reflexões sobre o capítulo 9, que era da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ok? E agora a gente adentra no capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Também tem bastante coisa bacana pra gente conversar aqui, tá? Eu vou começar com a 558 e aí eu passo a palavra pro meu irmão Gilberto. 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Olha só. Tem alguma outra coisa que os espíritos fazem além de ter que se melhorar, né, pessoalmente, espiritualmente falando?
Resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Olha aqui, pessoal. A gente sai da água, né, e vai para o vinho, tá? Que eles fazem além de se melhorar? Simplesmente ajudam na harmonia do universo. Assim, a espiritualidade foi bem, é, como se fala? Esqueci o termo aqui agora. Mas eles fizeram aqui uma brincadeirinha com a gente, né? Falando assim, gente, não, nada demais, só cuidam do universo, né? Junto com o Criador. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra. Olha só, a vida espírita nada tem de penosa como a vida na Terra, tá? Porque não há fadiga corporal. Olha que interessante. Tem várias informações aqui. Nem as angústias das necessidades. Lembrando que tudo isso que a gente vai conversar daqui para frente, pessoal, já foi muito tratado, já foi muito discutido e muito lido por todos nós. Tá? A gente pode ter como obra base para a gente adentrar a esse novo capítulo a obra do Nosso Lar, ok? Psicografia de André Luiz com o nosso querido Chico Xavier. E lá nós temos várias e várias informações relevantes e importantes com relação à vida do espírito, a vida numa colônia, numa cidade, numa metrópole espiritual. Tudo bem? Então, olha só, não vai haver mais fadiga corporal, nem as angústias das necessidades, tá? Os vícios e tudo mais, ok? Eu acho essa primeira parte aqui fenomenal, porque pensar que existem seres que estão nesse momento criando vida em planetas, né, semeando vida, germes ali de vida, assim como aconteceu na Terra, que em determinado momento começou a se ter vida na água, tá? Vida orgânica, e depois toda aquela questão da teoria darwinista, né, que vai para as vegetações, depois os animaizinhos saem da água e vão para a terra, e toda aquela questão evolutiva que acontece não só no planeta Terra, mas em todo o processo criativo do nosso Criador, dessa nossa fonte inesgotável, onisciente e onipresente. Eu acho isso fenomenal. Assim como a gente fala, por exemplo, que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, né? E que ele tem acesso a todo o nosso sistema planetário, né? Sempre que ele é chamado, com a força do pensamento, ele se desloca a sua consciência para aquele lugar X, Y ou Z. E, gente, você já pensou? Você ser o governador espiritual de um planeta? Segundo a literatura, Jesus ele participou desde o processo de criação do nosso planeta, tá? Isso a gente está falando, eu não vou lembrar agora se é 2,4 ou se é 4,2. É um ou outro invertido ali. Bilhões de anos, desde o processo de formação gasosa do nosso planeta até o que a gente conhece como um planeta habitável, que é o nosso planeta Terra, tá? Então, gente, a gente está falando aí de um espírito de bilhões de anos, tá? E vai saber a quantos mais ele já não era evoluído a ponto de ser responsável por um planeta, tá? E a gente acha muito a gente viver 70, 80, 90, 100 anos aqui na Terra, né? A gente acha muito quando a gente fala que de repente um espírito pode ficar desencarnado vivendo na erraticidade 50, 100 anos. Gente, o que é isso perante toda essa evolução, toda essa complexidade que é a vida, né? Então eu acho isso fenomenal, a questão dos universos, dos planetas, das estrelas, de toda essa parte que a ciência busca entender, ver e estudar. Eu acho isso magnífico. Bom, enfim, irmão Gilberto, Olê, posso dar claro. um pouquinho dessa primeira parte que você grifou? Uhum. E em cima também do que você citou, né? Acredito que todos aqui dentro do grupo aqui, há, talvez há exceções, mas acho que todos aqui no grupo aqui teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, né? E quando ele fala aqui que concorrem para a harmonia do universo, a gente não tem o tamanho,
complexidade disso, né? Porque no caso do André Luiz, quando ele teve o seu desencarne e que ele foi parar num umbral, ele teve, como eu disse no começo da oração, ele teve irmãos que esteve sugando energias dele no umbral, né? Então, querendo ou não, eles estavam fazendo com que André Luiz se mexesse para sair dali. Então, está procurando se melhorar. Tanto é que também teve excursões que fala, né, que foram buscar ele lá no umbral, não é isso? Sim, Então, de uma outra maneira, ajudando esse mesmo ser, no caso do André Luiz. Então, isso tudo está trabalhando para a harmonização, para o equilíbrio das energias, para o equilíbrio do amor, né? Da caridade. Além do mais, nós também tínhamos irmãos de tais envergaduras que eram os ministros, né? Trabalhando por detrás das situações para que pudesse, no caso do nosso lar, estar tudo equilibrado, para que acontecesse as coisas tudo da melhor maneira. Então, tudo isso, nós estamos falando de poucas horas, né, de filme ali que aconteceu isso, mas e no montante desses 4 bilhões de anos aí que o Leandro citou, 2,4 bilhões de anos que o Leandro citou, o que é que não tem acontecido para que o nosso universo permaneça em harmonia? O que é que cada um de nós não estamos projetando? O que cada um de nós não estamos colaborando e providenciando, trabalhando de alguma maneira ou de outra no universo? Porque muitas das vezes, nós mesmos que encarnados, nós também colaboramos também. Dependendo da envergadura, dependendo das condições que nós já estamos, nós temos as condições de sair do nosso corpo na, enquanto o nosso corpo físico dorme, né? Faz o descanso físico, o nosso espírito ele pode sair. Ao invés de ir vagar, ele pode estar indo trabalhar junto às escolas, junto a alguma outra equipe no intuito de ajudar algum ser, ajudar alguma equipe, ajudar alguma instituição, algum povoado, ele está fazendo alguma coisa. Então, tudo isso é primordial. Pode ser, quem disse que eu vou estar ajudando alguma coisa? Não. De alguma maneira ou de outra, nós estamos sendo, nós estamos tendo um papel fundamental nessa harmonização do universo. Seja dos irmãos menos favorecidos cutucando a gente para a gente sair do comodismo, ou seja dos irmãos mais esclarecidos nos instruindo, nos trazendo as palavras mais colaboradoras para a gente entender a nossa real situação. Né? perfeito, irmão. E mais uma vez a gente percebe o mecanismo da dor, né? Nos trazendo aí oportunidades de aprendizado. Vocês já pararam para pensar se de repente o umbral não fosse tão ruim como a gente percebe trazido ali através de informações pela espiritualidade? Né? Se o André Luiz de repente tivesse um mínimo de conforto lá onde ele estava, talvez ele não teria desperto, né? Não teria despertado para a sua real realidade e a sua necessidade de mudar daquilo, né? De virar uma chave na sua mente, no seu espírito. Então, é a dor que nos movimenta, né? Que faz essa magia da evolução acontecer, também como a magia do amor. Né? Mas, como a gente conversou, a gente acaba indo mais pelo lado escuro da força, tá bom? Vamos lá, irmão, pode fazer a próxima, por favor. Eu já respondi ela. É, Os espíritos inferiores e imperfeitos também possuem utilidade para o universo? Todos têm deveres a cumprir. O- os mais simples dos pedreiros também não participa da construção do edifício, assim como o arquiteto. Ele fala para ver na pergunta 540. Então, todos nós
participamos, todos nós fazemos alguma coisa, nós temos alguma coisa a colaborar, seja menos esclarecido ou seja mais eficiente, né? Nós temos sempre a colaborar. Perfeito. Bom, então vamos lá. 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar e etc. Olha só que interessante, mais uma vez aqui a gente percebendo o processo de evolução do espírito, né? Aqui está falando que ele passa por vários elementos, né? Fala da terra, fala da água, fala do ar. Lembra que a gente teve alguns estudos onde nós conversamos, por exemplo, sobre os elementais, né? Que são espíritos de uma classe dévica que a gente fala, tá? Que são responsáveis pelos fenômenos da natureza e etc. Tá? Então, nós também, de certa forma, já colaboramos nesses reinos, tá bom? Talvez não na mesma classe dévica como esses especificamente trabalham, mas de alguma outra maneira. Então, é muito interessante, muito, muito, muito interessante, tá? E pensar que a gente vai ter acesso a tanta coisa, né, pessoal? A aprender tanta coisa, né? Imagina hoje aquela profissão ou aquele conhecimento que você foge de todo jeito, tá? Vamos supor, um exemplo. Eu sou ótimo em matemática, mas eu odeio português. Ou eu adoro português, mas eu odeio a língua inglesa, né? Meu caro amigo, minha cara amiga, hoje eu gosto de cantar, mas eu não consigo tocar uma nota de um violão, né? A gente vai aprender, tá? No momento certo, na vida certa, a gente vai ter oportunidades das mais diversas possíveis, tá? Basta a gente perceber a gama de opções, de coisas, de aprendizados, de talentos, enfim, de culturas e etc, onde tem tanta coisa para se aprender aqui no planeta Terra, que é um plano de provas e expiações, tá? Passando aí por um processo de regeneração. Imagina em mundos mais felizes, onde a nossa sagacidade, onde a nossa intelectualidade, onde a nossa capacidade de absorção de informações será muito mais aguçada, o tanto de coisas que a gente poderá aprender, né? Aqueles que hoje nós chamamos de gênios da humanidade, pessoas que se destacaram demais dentro de suas determinadas áreas, seja na ciência, seja na música, seja na medicina, etc. Tá? Grandes cientistas, médicos, cantores, compositores, etc. Tá? Grandes artistas de uma maneira geral. Isso é um vislumbre do que é um espírito que vive numa condição superior de existência, tá? Com sentidos aguçados. Então imaginem, é que hoje a gente não consegue compreender porque a gente está limitado a nossas capacidades cognitivas para habitantes de um orbe de provas e expiações. Mas em determinados momentos isso vai ser destrancado, a gente vai ter tudo isso potencializado, tá? É muito interessante, pessoal. É muito interessante. Por exemplo, você pega uma águia que consegue ver um ratinho no meio do mato a mais de 1 quilômetro de distância com a sua visão aguçada. A gente não fala visão de águia, né? Então, olha a capacidade que um pássaro, que não é nem um espírito na forma humanoide ainda, que é um princípio inteligente que a gente fala, tá? Num reino ainda menos avançado que o nosso, o que ele é capaz de fazer, tá? Imagine nós com uma visão de águia em mundos superiores, em mundos mais evoluídos. Então, as possibilidades são infinitas,
tá? Da mesma forma, a nossa capacidade de aprender, de absorver as coisas também vai ser infinitamente maior. E a gente lá na frente vai conseguir compreender um pouquinho melhor o que é a gente ter conhecimento sobre todas as coisas, né? Hoje ainda a gente não consegue, tá? Mas um dia chegaremos lá. Irmão Gilberto, 561. Bora lá. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são, são permanentes para cada um deles ou são atribuições exclusivas de algumas classes? Todos precisam percorrer os diferentes graus de escala evolutiva para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a inteligência sem o respectivo trabalho, enquanto outros só adquirem com muito esforço. O mesmo ocorre entre os homens. Ninguém chega ao grau supremo da habilidade numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Isso, trazendo para os nossos dias, nós nascemos, né? Nós não encarnamos, nós chegamos a uma certa idade, hoje 5 anos aí, nós começamos a ir para a escola, nós estudamos, nós vamos aprendendo as adições, nós vamos aprendendo sobre a biologia, nós vamos aprendendo outros dialetos, outras línguas, né? Nós vamos chegando no colegial, nós vamos aprendendo coisas novas e depois nós nos especializamos para nós podermos exercermos determinada profissão. No caso, um exemplo, o médico. Ele há a necessidade dele passar por um estudo, né, pela sua faculdade, né, estudar, fazer os, os estudos, depois praticar, né, vagarosamente o que aprenderam, né, e entram, né, depois propriamente dito na sua carreira. E a partir de então eles começam a se aperfeiçoar e vão se dedicando cada vez mais. Com esses estudos, eles vão tendo condições de se especializar naquele assunto. E cada vez que eles fazem mais, eles ficam mais práticos, eles têm uma praticidade maior de resolver determinado problema. O médico que cuida da garganta, ele está prático, está determinado para tratar somente da garganta. O, o, o outro médico, o cardiologista, ele vai cuidar somente da parte do coração. O outro neurologista, ele vai cuidar só a parte do cérebro. E assim por diante. Então, conforme eles se aperfeiçoam naquela situação, eles se dedicam naquela ação e eles estão mais práticos, eles têm uma maior facilidade em execução, certo? Isso eu trouxe numa realidade para ficar mais fácil da gente entender nos nossos dias. Tá certo? Leandro, você poderia complementar mais alguma coisa na parte espiritual? Ah, eu acredito que foi bem explanado, irmão. Tá ótimo aqui. Tá perfeito, né? Aqui é a questão da construção, né? A gente, em cada encarnação, passa por um processo de construção diferente, tá? No que compete a como a gente vai utilizar da nossa encarnação, tá? Uns vão utilizar a encarnação para auxiliar o próximo de uma forma X, outro de uma forma Y, tá? E é assim que funciona, tá bom? Não tem. Tá perfeito, irmão. O jeito que você falou ali do processo educativo ficou muito bem colocado, tá? E espiritualmente falando, a questão de valores, né? A gente começa o nosso processo de evolução enquanto espírito, né? Ele começa bem lá atrás, tá? Ele começa lá nos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar no reino nominal, tá? Percebem que até mesmo no reino animal, a gente percebe que tem
algumas espécies, algumas raças de animais, etc., que são mais dóceis do que outras, por exemplo, né? Ou até mesmo dentro de uma determinada, de um determinado tipo, de uma determinada espécie, você pode pegar, por exemplo, 10 cachorrinhos da mesma raça, tá? Da raça X. Cada um vai ter um jeitinho diferente. Uns vão ser mais carinhosos, outros vão ser aqueles indiferentes, né? Como a maioria dos gatos, né? Eles são bem indiferentes, eles são interesseiros. É, uns são agressivos, uns são ranzinzas. Quando você chegar perto para fazer um carinho, ele começa a rosnar. Mas isso não quer dizer que ele não gosta de você, ele gosta, mas do jeitinho dele. Então, percebam que em reinos inferiores a gente já começa a perceber isso, né? Esses ensaios para que a gente possa aprender o que é amor, tá? Ah, e é esse o nosso objetivo final, enquanto espíritos, pelo menos até onde a gente consegue tentar compreender alguma coisa nesse processo criativo todo, é aprender a amar, tá? E não tem prova maior do que o amor de uma mãe por um filho, né? Então essa é a nossa maior exemplo que a gente tem aqui no planeta Terra e no que há de conhecimento nosso, tá? Para nós aqui é isso. Tá? A gente não consegue, por exemplo, compreender o que foi um espírito da envergadura de Jesus ter vindo para a Terra e né, todo aquele contexto cristão que a gente conhece de perder a sua vida física na cruz para, de certa forma, entre aspas, apagar o pecado do mundo, né, tirar o pecado do homem, etc. Então, olha o amor de um ser para tentar, como eu posso dizer, para tentar salvar, né? É uma palavra muito utilizada em outras doutrinas, mas acho que cabe aqui também, para tentar salvar uma raça de seres nesse planetinha Terra que a gente conhece, tá? Para tentar mostrar o que é o amor através do sacrifício. Então, a gente ainda não consegue entender isso, né? Então, são formas de amar ainda que estão longe do nosso conhecimento. O que a gente conhece mais próximo é o amor de uma mãe para com o filho, de um pai para com o filho, né? E por aí vai. Bom, vamos lá. Vamos caminhar mais um pouco aqui então. Tá. 562. Já não tendo que adquirir, o espírito da ordem mais elevada se acha em repouso absoluto ou também lhe tocam ocupações? Né? Ele continua ainda fazendo alguma coisa depois que ele aprendeu tudo que tinha que aprender, né? Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício, né? Então não, eles não vão ficar parados. De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus. Deixa eu grifar isso aqui. Transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas. Gente, o que é isso? Fala para mim. Receber diretamente as ordens de Deus, tá? Tá muito fora da nossa compreensão isso, mas é algo real, tá? É você receber de uma consciência suprema uma ordem, tá? Como que essa ordem chega? Se é um processo mental, se é através da consciência do espírito, né? Se ele vai ouvir uma vozinha falando com ele, ó, aqui quem tá falando é Deus Pai Todo-Poderoso. Eu quero que agora você crie um planeta X, Y e Z. Não tem como saber, tá? É muito fora da nossa realidade isso, mas é uma realidade, tá? Lembrando, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque muitas das vezes, dentro da própria doutrina espírita, se foge um pouco desses altos voos, vamos assim dizer, de pensamento, de tentar entender como que as coisas funcionam a nível supremo, vamos assim dizer, tá? Justamente por conta de não termos tantas respostas assim, tá?
Mas lembremos-nos que a codificação kardecista ela passou por vários processos para que nós chegássemos nessas respostas, tá bom? Eu não sei se todo mundo tem conhecimento disso, mas imagine o seguinte: talvez quem já tenha assistido o filme de Allan Kardec vai lembrar disso, tá? Por exemplo, o Kardec ele montou equipes de trabalho para poder fazer a codificação. Tá? Então a mesma pergunta ele entregava para uma equipe 1, para a equipe 2 e para a equipe 3. Tá? Um exemplo assim bem tosco, tá, pessoal? E cada equipe ficava em lugares diferentes. Tá? Vamos supor que tinha o Centro Catarina de Andrade aqui em Jabuticabal, aí tinha o Joana d'Arc lá em Ribeirão e tinha o Centro Caminho da Luz em São Paulo. Tá? E ele fez a mesma pergunta em todos os grupos e ele obtinha respostas equivalentes para as perguntas em todos os grupos. Então ele foi pegando e montando as respostas de acordo com essas. Montando a codificação de acordo com essa junção de respostas, chegando num consenso para cada uma delas e aí fazendo essa publicação, tá? Então vocês imaginam o que é um espírito responsável por uma codificação vir e dar uma resposta dessa, né? Receber diretamente as ordens de Deus. Então, assim, tem que ter uma moralzinha, né, para poder falar isso. Então, é uma realidade, tá? Eu sei que está um pouco fora daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente reflete, mas, como eu disse, é uma realidade. Transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas, tá? Universo entre aspas, né? Porque a gente já entende que existem vários universos, né? Assim como no universo da Marvel, né, dos super-heróis, existem os multiversos, ok? Bom, irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho? Tá bem esclarecido, né? Eu acho que não tem necessidade, não. 563, quer fazer? Os espíritos vivem permanentemente ocupados? Sim, o pensamento está sempre em atividade, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos com ocupações materiais dos homens. A própria atividade dos espíritos é para eles um prazer, pela consequência que têm de serem úteis. Olha a chamada de atenção que ele dá aqui, né? Não podemos comparar as atividades dele, né, as ocupações dos espíritos, com as nossas, né? Porque lá eles se sentem, né, úteis, né, pelo que eles estão fazendo. Enquanto nós estamos muitas vezes fazendo para receber algo em troca, né? Então, Ou por obrigação, né? exatamente, né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado quanto a isso, né? Mas aqui ele diz que todos os espíritos estão ocupados, eles não ficam ociosos, eles estão trabalhando de uma forma, estão sempre com a mente ocupada. Se não estão ajudando aqui, estão pensando o que, que podem fazer lá para melhorar, eles estão sempre ocupados. Não podemos dizer que eles estão ociosos, como diz na questão anterior. A 563A, ele diz aqui: essa alegria por estar sempre em atividade se concebe para os bons espíritos. Ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Será que se pode confiar ao trabalhador braçal e ao ignorante o mesmo trabalho que se confia a um homem instruído? Tem algumas coisas que nós não podemos, né, é, dar uma obrigação a determinada pessoa. Como que eu vou dar a uma pessoa de má índole para cuidar de um banco? Será que no final do dia o dinheiro vai permanecer lá, né? Então ele diz aqui que cada um dentro da sua índole vai estar trabalhando nas suas condições, naquela condição. Eu tenho o coveiro ele vai trabalhar
no auxílio a levar os irmãos que morreram. O médico vai estar trabalhando dentro do médico, dos hospitais. O bombeiro, o policial militar, ele vai estar trabalhando na rua para ajudar os necessitados. E assim por diante. Então, cada um na sua ocupação, tá certo? Leandro? Sim. E, e aqui também, pessoal, tem um pouco a ver com a questão de nós entendermos que, assim como a luz trabalha incessantemente, o inverso também é verdadeiro. Tá? As trevas também trabalham incessantemente para permanecer com o poder que eles possuem dentro das faixas vibratórias que eles se encontram, tá bom? Então, há seres e seres. Tem gente que vai estar no meio termo, tá? Não é nem tão bonzinho, nem tão ruim. Tem gente que vai estar sempre se movimentando, que tem gente que vai estar sempre fugindo de responsabilidades. Então, espiritualmente falando, é a mesma coisa, tá? Tem espíritos que vão fugir de ter obrigações, tá? E tem espíritos que vão estar buscando cada vez mais ajudar o próximo, fazer se sentir útil, tá bom? Então, eu acho que é bem isso aí mesmo, irmão. Vamos para 564 aqui, ó. Haverá espíritos que se conservam ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Ah, mas nesse estado, mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento das suas inteligências. Ah, certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Opa, deixa eu grifar aqui. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa, tá? Então, é um pouco daquilo que a gente estava conversando relativo à evolução do espírito, tá bom? Quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, consciência de si mesmo, que nós temos um livre-arbítrio, que as nossas escolhas vão definir o que a gente vai ser ou não, enfim, isso tudo vai nos dando robustez moral, espiritual, de consciência para que a gente possa seguir as nossas vidas, tá? Até que isso aconteça, somos como crianças que estão ali começando a engatinhar, aprender as coisas e que muitas das vezes acaba fazendo e tomando determinadas ações não porque querem, mas por conta de um instinto ou alguma coisa ainda muito primitiva, muito rudimentar, ok? Bom, 565. E aí a gente encerra por aqui, pessoal. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos, tá? Então, pessoal, tudo o que remete à evolução do espírito, tá? Seja através da sensibilidade de um artista, seja através da força espiritual de um irmão ou uma irmã que trabalha na segurança, seja através da vontade de ajudar o próximo, assim como um médico, assim como uma pessoa da justiça, de um advogado, etc. Então, para cada atividade nós teremos espíritos afins, tá? Até porque depois que nós desencarnamos, nós ainda continuamos de certa forma executando as profissões que nós deixamos aqui na Terra, tá? Por quê? Porque o processo de aprendizado, através de uma nova experiência reencarnatória ou através de um processo de aprendizado lá na erraticidade, enquanto a gente está lá no mundo espiritual, não acontece da noite para o dia, tá? A não ser que nós estejamos num nível de evolução adequado para que nós estejamos capacitados para que sejam destrancadas algumas gavetinhas de todo o nosso arcabouço espiritual
tá? Porque pensa assim, ó, eu já tive 200 encarnações, tá? Em uma eu fui pedreiro, em outra eu fui professor, em outra eu fui engenheiro, em outra eu fui biólogo, em outra eu fui fazendeiro. Isso tudo, para cada encarnação nova, essa sua experiência que você teve é como se fosse colocado numa gavetinha e trancado no seu complexo espiritual, tá? No seu perispírito, no seu cérebro perispiritual, astral, ok? E isso não é destrancado de qualquer jeito, tá? Se faz necessário uma evolução para isso, um merecimento para você ter acesso a isso, tá? Então, pode ser que de uma hora para outra, se você tiver num nível de evolução bacana, você consiga destravar várias gavetinhas e ter acesso a várias experiências e aprendizados que você teve, tá? Então, eu acho isso muito bacana. Mas voltando ao cerne aqui da nossa questão, ah, os espíritos se afinizam com os espíritos que trabalham em várias frentes, em várias áreas de conhecimento humano, tá? Muito por conta dos seus próprios gostos relativos a essas sensações, essas afinidades que foram criadas no decorrer das suas encarnações, tá bom? Como eu disse, quanto mais a gente for destrancando essas nossas gavetinhas, mais afinidade com maior gama de espíritos a gente vai tendo, tá bom? E aí vai ao infinito, isso, tá, pessoal? Enfim, Jesus ele conseguia criar planetas e ele era carpinteiro. Então, ele conseguia construir móveis e conseguia construir um planeta, tá? Então, assim, é uma brincadeira simplista, mas só para a gente entender um pouco o nosso contexto que a gente está aqui conversando, tá bom? Irmão Gilberto, gostaria de fazer as considerações finais? E eu vou parando aqui a nossa apresentação. O irmão Gilberto deve estar construindo um planeta por aí, já está voltando. Enquanto isso, pessoal, ele tem o mundo dele lá, assim como todos nós construímos o nosso mundo e aquilo que está ao nosso redor, né? Através das nossas famílias, através dos nossos entes queridos, são universos, né? Micro-universos que a gente vai criando para que a gente possa poder viver, para que a gente possa experienciar as diversas necessidades que a gente tem dentro dessas realidades que a gente vai criando aí. Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal, para a gente encerrar? Gostaram do nosso estudo de hoje? Esse tema é bem bacana, é bem leve, né? Não, assim, dá pra gente viajar bastante assim nas ideias, né? Dá pra gente conversar bastante, tentar vislumbrar alguma coisa que ainda está muito distante, mas de certa forma é como se a gente estivesse matando um pouquinho daquela saudade de algo que a gente não consegue explicar de dentro de cada um de nós, né? Quem aqui não sente, parece que às vezes um peixinho fora da água, né? Um peixinho fora do aquário. Então, a gente entender que a gente faz parte de algo muito maior dá um pouco mais de sentido e um pouco mais de esperança e renova as nossas energias de certa forma, né? Bom, eu vou fazendo aqui o nosso encerramento, tá, pessoal? Se alguém quiser falar, abra o áudio, fique à vontade, tá bom? A gente está aqui para compartilhar sempre, tá bom? E eu espero de coração que tenha chegado às mentes e corações de todo mundo essas nossas reflexões aqui de hoje, tá? Confesso que eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Fiquei, se eu não me engano, 3 semanas aí afastado por diversos fatores, basicamente profissionais, tá bom? E, e graças ao bom Deus hoje consegui estar de volta aí, certo? Então vamos juntos, pessoal, fechar os nossos olhinhos mais uma vez, se ajeitar aí na caminha, no sofá, na cadeira, tá bom? Onde quer que você esteja, que esteja confortável, que esteja, graças ao bom Deus, seguro do frio, né? Que a gente tem aí um lar, tem um abrigo, tem como passar pelos reveses temporais
de uma maneira onde a gente não sofra tanto, né? Enquanto tem muitos irmãos e irmãs que não têm esse mesmo privilégio que nós, tá? E de fato há muita miséria, há muita tristeza no nosso planeta e que a gente possa vibrar, que a gente possa levar as nossas energias mais belas, mais puras, tudo aquilo que nós temos de belo em nossos corações, em nossas almas, para todos os necessitados. Lembremos-nos nessas noites geladas, nas manhãs frias, que tem muitos irmãos que simplesmente carecem de um cobertor, simplesmente carecem de uma roupa, de um agasalho, e que possam existir sempre mãos amigas para poder auxiliar todo esse pessoal que precisa, né? Que a gente possa levar as nossas energias para o universo e que essas energias possam ser trabalhadas, entregando-as através de intuições, de pensamentos, de energia para aqueles que vão colocar a mão na massa para poder trabalhar em prol daqueles necessitados. Pelo menos neste momento, enquanto a gente não consegue colocar a mão na massa propriamente dito, mas que a espiritualidade possa usar das nossas mais belas e puras energias para que assim seja feito. Querido Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, toda a pleiade de espíritos iluminados, espíritos responsáveis pelos estudos, equipes de professores do astral, equipes de instrutores, psicólogos, graças ao bom Deus, muito obrigado pela presença de todos nesta noite de hoje. Que possamos sair daqui revigorados, fortalecidos, prontos para dar continuidade nas nossas semanas. E que o nosso amor, que as nossas energias possam ser levadas aonde quer que haja necessidade, hoje e sempre. Finalizemos esse nosso estudo de hoje com a prece que nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima nos ensinou. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Damos por encerrados os estudos desta noite, pessoal. Ô, Gibinha, voltou, meu filho? Eu precisei dar uma saída rapidinho aqui. É isso aí. Fodeu, filho. Obrigado, gente. Obrigado de coração e até semana que vem, se Deus quiser. Se não tiver muito frio, a gente vai tentar fazer presencial, tá? Vamos ver como que vai estar o tempinho aí, porque é difícil tirar a turma de casa e com frio fica um pouquinho mais difícil ainda, né? Aí a gente vai se falando, vai vendo como que vai estar a previsão do tempo aí, tá bom? Pessoal, obrigado então mais uma vez. Boa noite a todo mundo e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Boa noite, Deus. pessoal. Até semana que É, vem. Boa noite. Tchau, tchau, boa gente. noite. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.